Amigos, nós chegamos no ponto de entender que nós temos uma relação direta com as energias cósmicas, né? As energias luminosas, as energias fotônicas dessas estrelas, não? Inclusive do nosso Sol. Nós temos uma capacidade de absorção dessa energia. E essa energia fotônica seriam diferentes tipos de informação. Mas também nós vimos que nós temos chakras, nós temos vórtices de energia, e cada um desses vórtices de energia, cada um desses chakras, ele capta um diferente tipo de luz, um diferente tipo de informação. Hoje em dia você sabe, né? Você tem um processo que é conhecido como inédia, que é um processo de você fazer fotossíntese humana, você ficar sem comer. Imagina um negócio desse. Você pode ficar se alimentando de luz. Imagina um negócio desse. Mas a luz, a importância da luz para o ser humano é que ela está diretamente relacionada com um dos nossos sentidos mais importantes, que é a visão, né? Quer dizer que sem a luz você não consegue enxergar. Então nós vamos deixar essa informação já reservada para a gente utilizar daqui a pouco, né? Como é que funciona então o nosso processo na relação que nós temos com a luz, né? Esse médico aí, que é um geneticista, ficou conhecido, o Dr. Bruce Lipton, ele ficou conhecido por ser um geneticista que foi o primeiro geneticista que juntou a engenharia genética com a questão da física quântica. Então, o que se descobriu não é que ele descobriu realmente que existe um efeito epigenético, né? Ou seja, um efeito em que o meio ambiente em que você vive, as influências externas, não? As diferentes energias, vibrações e frequências que você vive vão modificando a membrana da célula, não? Quer dizer que a situação externa acaba modificando o seu corpo físico. Então vamos agora tentar entender também esse processo, não? Porque é uma coisa que faz parte das nossas equações para a gente entender o nosso sistema de previsão. Isso é fundamental e nós vamos entender a importância disso, porque isso faz parte da modificação da nossa estrutura cerebral, para a gente poder utilizar essa informação do nosso sistema de previsões. Então nós temos, como nós sabemos, o nosso cérebro, basicamente ele é dividido em 3 partes. Não é o que eles chamam de o cérebro reptiliano, que faz parte da base do crânio, né? Da base do nosso cérebro, e que dá toda essa questão do nosso instinto de sobrevivência, né? São os nossos instintos mais primitivos e selvagens, a subsistência, né? Essas coisas todas estão relacionadas então com esse cérebro reptiliano. Já o sistema límbico que cria essa condição de emoções e comportamentos que estão relacionados, não? Faz parte dessa segunda parte, né? E a terceira parte, que é o neocórtex, ele armazena informações, memórias diferentes, né? Que estão diretamente relacionadas com os nossos sentidos. E vamos dar uma olhada então como é que funciona isso daí, para a gente entender como é que nós vamos utilizar o sistema de previsões. Nós vamos então analisar agora como é que funciona a mente, como é que funciona a nossa mente. Nós sabemos que não existe tanta pesquisa assim sobre a mente, apesar de que existe um novo segmento na ciência que é conhecido como neurociência, que vem estudando muito os processos mentais, mas ainda as conclusões
estão engatinhando ainda, né? Apesar de que já houve não muitos avanços importantes, como nós vamos ver, mas nós vamos comparar o conhecimento mais antigo, o conhecimento mais secreto, que ficou oculto durante milênios, com os conhecimentos científicos recentes, né? As descobertas científicas que vêm sendo descobertas, não? Então, mas dentro das escrituras védicas, a mente é conhecido como manas, né? Manas, então, é a mente do ser humano, tá certo? Mas manas, então, é considerado uma substância, né? Uma substância, e essa substância, então, é conhecida como drávia. Quer dizer que a mente não é uma coisa sua, mas é uma substância material. Imagine uma coisa dessa. Todo mundo pensa que você é a mente, né? E a mente é você. Então, esse é um erro, né? Um engano que existe dentro da nossa concepção, dos nossos conceitos, né? Entendendo, a gente pensa que a gente é a mente. Imagina um negócio desse. Agora, as escrituras dizem que não, que a mente é uma coisa, que você é outra. Mas nós vamos prosseguir, depois nós vamos juntar mais essa informação no nosso compêndio aí, né, de conhecimento, para a gente poder entender como é que funciona esse sistema de previsão. Existe um projeto chamado Blue Brain na Suíça, em laboratórios na Suíça, não? Que está criando cérebros. Na verdade, eles já criaram artificialmente um cérebro de um rato, né? Funciona totalmente, né? E agora estão criando o cérebro humano. A dificuldade está justamente nessa questão de neurotransmissores, né? Vocês sabem que existem bilhões e bilhões de neurotransmissores, né? De terminais nervosos, não? E que cada um desses milhares e milhares de terminações criam bilhões de neurotransmissores. Então, existe uma dificuldade, uma complexidade grande, né, nesse processo de criação de um cérebro artificial, mas que eles estão já se aproximando disso daí. Isso é uma coisa também importante para a gente conhecer. Mas nós vamos explorar outros setores do conhecimento científico para fundamentar o nosso sistema de previsões. Vamos dar uma olhada, então, nessa parte do neocórtex, né? Cada uma das partes do seu cérebro está diretamente relacionada com um sentido que você tem. Você tem aí a sua visão, você tem o seu paladar, você tem a sua audição, né? Você tem o seu tato, né? Você tem o seu olfato, e tudo isso vão gerando diferentes percepções para o seu cérebro, né? Então, isso tudo que você vai sentindo através dos sentidos, você vai armazenando isso daí. Vamos dar uma olhada, então, como é que esse processo funciona, para entender inteiramente a situação humana, né? Primeiro que nós vamos ter que entender, né, é uma coisa que esse psicólogo, esse médico, o Freud, foi uma das primeiras pessoas a dizer que existia uma coisa chamada inconsciente, né? Como é que é assim, inconsciente? O que é inconsciente? Inconsciente é uma coisa que você não tem consciência, né? Que ele está além do seu processo cognitivo, né? Do seu processo de entendimento das coisas, né? Você sabe, né? Freud foi um psicólogo muito famoso, né? Inventou a psicanálise, essas coisas todas, né? E um dos seus discípulos, né, foi justamente o Jung, né? O Jung que criou, né, o processo de psicanálise, né? Psicanálise, e estudava justamente o processo da inconsciência, né? O que ele dizia? Que existiam duas funções racionais, que era o pensamento e o sentimento, e duas funções irracionais, a intuição e a sensação, né?
Então, ainda eu vou dizer para vocês que o processo da psicanálise, hoje em dia existem novos processos científicos de psicologia, né, que avançaram muito e que vão muito além desse processo do inconsciente, porque nas escrituras diz, por exemplo, as escrituras védicas não dizem que existem processos de consciência, inconsciência, subconsciente, supraconsciência, superconsciência. Existem inumeráveis níveis de consciência e inconsciência dentro e se interagindo com o ser humano.